Salve, salve, moçada! Sejam bem-vindos para a continuidade da leitura do capítulo 2 do livro Ele se acha o centro do universo. A Wendy T. Behary nos fala, no vídeo anterior nós falamos a respeito dos 18 esquemas, tá? Hoje nós vamos entender um pouco melhor como que entender os esquemas pode nos ajudar a entender tanto o narcisista quanto as pessoas que se relacionam com ele. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte. Quando você tem um esquema, existem formas de reagir a este esquema. Então, por exemplo, eu posso ter um esquema de privação emocional, que é um esquema que diz que eu nunca vou ser ouvido, que eu nunca vou ter o que eu realmente preciso em termos de amor e afetividade. Então, a privação emocional fala sobre esse tema, esta falta. Porém, eu posso reagir de formas diversas. Por exemplo, eu posso me resignar a este esquema e nunca falar nada sobre mim, ficar bem quieto, isolado emocionalmente. Ou eu posso compensar o esquema. E na compensação eu me torno uma pessoa hiper exigente. Estou o tempo todo exigindo coisas de todo mundo. Indo contra o que o esquema me diz. Que é o que eu nunca vou receber. Se eu nunca vou receber, por que eu vou falar? Mas na compensação a gente age de uma forma oposta ao que o esquema normalmente apresenta. Então isso é muito importante de entender, porque duas pessoas com o mesmo esquema podem ter reações completamente diferentes. E em uma delas você pode ver exatamente o oposto. Cara, essa pessoa nunca que ela vai ter um esquema de privação emocional. Olha o quanto que ela fala das necessidades dela. Mas ela tem esse esquema e reage a esse esquema de forma compensatória. Isso é muito importante por quê? Porque muitos esquemas que existem no narcisista são esquemas ativados de forma compensatória. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso na leitura de hoje. Mas, em primeiro lugar, vamos falar dos esquemas ativados pelos narcisistas. Ou seja, esquemas que são ativados. Eu sou um narcisista. Geralmente, que tipos de esquemas nos outros o meu comportamento ativa? Tá? E, obviamente, que tipos de esquemas vão parear de uma forma comigo? Vão parear de forma adequada comigo? Ou seja, que tipo de esquema vai encaixar na minha personalidade narcisista? Vamos entender. Esquema de autossacrifício. Difícil pedir o que você precisa sem se sentir indigno ou culpado. Então, os narcisistas tornam isso mais difícil ainda. Por quê? Porque um narcisista, ele vai trabalhar com as pessoas de uma forma a dizer muito o que ele quer. Colocar o que ele quer em primeiro lugar. E se você não quiser, meu amigo, se prepare. Porque mesmo que seja um pedido esdrúxulo da parte do narcisista, ele vai dar um jeito de entender que o que você está querendo é errado. Que o que você não quer fazer por ele não é muito bom. Que você tem que fazer por ele o que ele quer. Subjugação. Os narcisistas podem ser intimidadores e forçar a pessoa a não expressar raiva ou proibi-la de expressar seu ponto de vista. Eu me lembro de uma colega que ela dizia para uma outra colega assim, quieta. E essa colega ela tinha uma personalidade bem narcisista, assim. Então ela pegava e falava, quieta. Quando a outra falava, quieta. Elas eram uma dupla, trabalhavam juntas. E aí, papapá. Aí a outra ia abrir a boca e falava, quieta, deixa eu acabar de falar. E era sempre quieta para ela. Ela estava sempre falando. Então, para uma pessoa com subjugação, o narcisista, ele pode ser uma pessoa muito persuasiva, porque eles falam mesmo, bem desse jeitinho, quieta, deixa eu acabar de falar. E sempre de uma forma onde ele ou ela fala muito mais do que o outro. Abandono e instabilidade, tá? Então, esse esquema, a pessoa sente que as relações são instáveis. E relações com narcisistas são instáveis. Por quê? Porque o narcisista tende a ser impetuoso. Ele tende a ser mais impulsivo, especialmente quando ele está com arrogo e grandiosidade mais elevados, Ele vai e faz as coisas que ele quer do jeito que ele quer, sem pensar muito no outro. Então, a relação com narcisistas, ela é de fato instável, mesmo quando é uma relação longa. Como é que pode ser uma relação longa e instável aqui? Porque a instabilidade, ela fala a respeito de como a relação está lá dentro. Ou seja, a relação não quebrou, não me separei,
Mas dentro tem muitos altos e baixos, tem muito momento de raiva, daqui a pouco um momento de paz, daqui a pouco descamba tudo de novo, daqui a pouco se conserta tudo de novo. Então, essa instabilidade é muito característica do narcisista. Defectividade e vergonha, né? Facilmente aceita as críticas que lhe são atiradas pelo narcisista, assumindo culpa e sentimento de que você é responsável por ele estar insatisfeito. Então, pessoas com esquema de defectividade são vítimas muito fortes do narcisista. Por quê? Porque quando a pessoa está resignada ao esquema, ela tende a aceitar críticas e culpabilização. E o narcisista é expert em fazer críticas e culpabilizar as pessoas. Mesmo quando ele fez alguma coisa que é errada, a pessoa faz algo, está errado ou errou ao fazer algo, e ela coloca a culpa no outro. E o outro, quando tem esse esquema e está resignado, muitas vezes aceita, né? O narcisista é o tipo de pessoa que, por exemplo, assim, ele te trai, né? Aí ele te faz se sentir culpada porque ele te traiu. Porque, na verdade, ele te traiu porque você não conseguiu dar para ele o que ele precisa para se sentir amado de verdade. E aí ele teve que ir buscar em outra pessoa, né? Então, isso tem a ver com o esquema de defectividade. A pessoa sai se sentindo culpada. Ai, que droga, não consigo fazer essa pessoa se sentir bem comigo. Inibição emocional. Você tem o hábito de manter seus sentimentos para si, né? E o narcisista explode emocionalmente. Então, o narcisista explode emocionalmente versus eu que fico quietinho na minha. Ele explode, eu fico quieto. Ele explode, eu fico quieto. Para o narcisista, esse é um arranjo muito bom, especialmente porque ele não tem que lidar com as suas emoções. Então, o fato do outro explodir ou do outro querer falar muito mais sobre suas emoções do que você mesmo faz com que a pessoa continue inibida. Privação emocional. Você nunca acreditou que encontraria alguém que satisfizesse suas necessidades. Um narcisista, né, atende às suas expectativas. Você está triste, mas isso é familiar. Atende às suas expectativas aqui é algo um tanto irônico, tá, gente? Então, o que acontece? Quando ela está falando aqui que o narcisista atende às suas expectativas, é no sentido de que ele, de fato, não dá carinho, atenção, nada para você. Ele olha só para si. Então, a pessoa que entra numa relação com o narcisista e tem a privação emocional, ela acha que ela nunca vai conseguir carinho, afeto e amor. E o narcisista comprova. Só que ao comprovar, ela já está habituada a isso. Então, ela fala, é assim mesmo que é o mundo. Né? Eu não ia receber nada dele, mas eu também não ia receber nada de outra pessoa. Então, eu fico aqui, né? Pelo menos aqui, se palpou, eu já conheço. Desconfiança e abuso. Seu relacionamento com o narcisista, quando ele está em seu estilo ferino, ou abusivo, parece uma reencenação do seu passado. Muitas vezes o narcisista, ele pode ser uma pessoa, assim, que fere, né? E ele fere de uma forma que machuca, que dói. E às vezes o comportamento, dependendo do que está acontecendo na vida dele, esse comportamento que fere, ele pode estar exacerbado. E aí a relação com o narcisista se torna abusiva. Só que quando a pessoa tem um esquema de desconfiança e abuso e está resignada a ele, ela revive aquilo e é como se fosse uma confirmação. A vida é para ser assim mesmo. Entende? Então esse também é um esquema muito ativado pelo narcisista. Padrões rígidos. Você tenta ser companheira, irmã, amiga, empregada perfeita, porque sabe que é isso que se espera de você. Você vai abrir mão do prazer e de espontaneidade para atender aos padrões altíssimos e geralmente inatingíveis, porque são sempre imutáveis, do narcisista. Então, o que acontece? O narcisista é aquela pessoa que ela vai te falar assim, olha, para você me agradar, você faz isso, tá? Beleza. Daí você começa a fazer aquilo. No dia seguinte, ela já mudou essa lista. Especialmente se você conseguir. Né? Por quê? Porque o narcisista jamais vai conseguir ficar numa posição de inferioridade ou de igualdade. E se você conseguir atingir as expectativas dele, você está acima dele, na leitura do narcisista. E ele jamais vai permitir que isso aconteça. Então, ou ele vai botar um defeito naquilo que você quis, naquilo que você fez, ou ele vai invalidar o que você fez, ou ele vai dizer, pô, eu nem percebi que você fez isso, ou ele simplesmente vai mudar completamente a regra. Agora não é mais isso, agora é isso. Mas você falou ontem pra mim que você adorava futebol. Pois é, mas hoje meio-dia eu mudei de ideia e o que eu curto mesmo é vôlei. Né? Aí você vai lá, pega, troca tudo, chega ali, vôlei, assim. Fala, nossa, sabe que eu tava vendo um programa aqui? Snowboard é a próxima moda da minha vida. Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, não dá pra né, ser feliz com essa pessoa. Então vejam, esses esquemas que eu citei aqui, gente, são os esquemas que são ativados pelo comportamento narcisista. Esquemas, né, que
combinam com o jeito narcisista de ser, que eles encaixam, né? Falando daquele encaixe perfeitinho, gostoso, né? Tem uma pessoa que acha que vai apanhar e tem uma pessoa que tá doida para bater. E encaixa isso bonitinho, tá? Então vejam, quando eu tô falando disto, tá? A tendência, quando a gente fala de narcisistas, é a gente pensar o narcisista como um monstro e a pessoa como uma vítima. Tanto que a gente fala, vítimas de narcisistas. Por que a gente fala isso? Porque geralmente são relações com uma intensidade emocional absurdamente alta. E as pessoas saem muito feridas mesmo. Tem livros que falam a respeito de filhos de narcisistas que são títulos como Você não está louco. Seu pai ou sua mãe era realmente um narcisista. Não, você não está errado sobre tudo na sua vida. Eu já vi alguns títulos como esses. Né? Por quê? Porque a convivência faz a pessoa questionar a sua própria sanidade. Meu Deus do céu, acho que eu devo estar louco, porque tudo que eu faço está errado. Né? Agora, o narcisista ele também tem uma carga emocional própria e a relação com o narcisista é um encaixe, é uma química esquemática. Então a gente sempre precisa levar em consideração isto. Eu preciso reconhecer qual é a parte minha que se permite encaixar com ele. Por isso que a gente falou sobre esses esquemas. Porque se eu não tratar esses esquemas em mim, eu continuo me permitindo ficar numa relação que vai ser ruim para mim. Quais são os esquemas associados ao narcisismo? Tá? Agora nós vamos falar esquemas que estão associados com a pessoa do narcisista. Olha só que legal. Privação emocional. Lembra que eu falei que o esquema de privação emocional é um dos esquemas que faz a pessoa encaixar com o narcisista? Sim, o narcisista também pode ter eles. Só que está ativado, reagindo de uma forma diferente. Então, por exemplo, ninguém jamais vai satisfazer as necessidades dele. Portanto, ele não deve precisar de ninguém. Já que ninguém vai me satisfazer, eu não vou precisar de ninguém. Eu vou ser eu por eu mesmo, é eu contra o mundo. Entendem? É o mesmo esquema, só que numa outra forma de ativação. Aqui ele está reagindo, né, de uma maneira compensatória. Eu não preciso, então, do teu amor. Eu não vou ter o teu amor? Não, então não preciso ter. Então, fui. Né? E aí vira essa luta para eu ser perfeito, para eu ter sucesso, para eu ser independente o tempo todo, não posso depender de nada, nem de ninguém. A pessoa gasta uma energia enorme com isso, fica né, muito com raiva dela mesma, se ela precisa de alguém para qualquer coisa. Tá? Desconfiança e abuso. Olha que legal. Também tem desconfiança e abuso no narcisismo. Ele acredita que as pessoas só são simpáticas porque desejam algo dele. Ele é sempre cético em relação às motivações dos outros. Então, no esquema de abuso, eu fui abusado. Quando a pessoa se resigna, ela aceita abuso de outras. Quando ela compensa, ela desconfia de todo mundo. Né? Todo mundo só quer estar perto de mim porque quer alguma coisa. Então, aqui a gente está fazendo o quê? Na verdade, aqui a gente está falando da resignação. Me desculpem, foi uma falha minha. Então, aqui eu aceito que todo mundo só quer algo de mim. Né? Então, eu estou sempre desconfiado. Né? E aí combina. Por quê? O narcisista, de um lado, tem uma privação emocional. Busca pelo poder. Obtém poder. Quem obtém poder, as pessoas muitas vezes se aproximam dela, de fato, por causa do poder. Por exemplo, se eu quero um emprego numa empresa grande lá, eu vou falar com o dono da empresa grande para ver se ele me contrata. É óbvio que eu estou querendo algo dessa pessoa. Mas isso não quer dizer que eu estou querendo abusar dela. Mas é isso que é ativado no narcisista. Estão me entendendo? Defectividade e vergonha. Olha só. Defectividade e vergonha também tem no narcisista. Então, num nível muito central e inconsciente, ele se sente indigno de ser amado. Se sente envergonhado de si. Né? Mantém aquela realização longe da sua consciência ao se entregar a atividades repetitivas e reconfortantes. Por exemplo, vício em trabalho, ao exigir aprovação, ao agir como se fosse merecimento de um tratamento especial. Então, esse pavonear-se do narcisista muitas vezes esconde uma criança ferida e que se sente defeituosa e envergonhada de ser quem é. Por isso que ele precisa tanto desse lugar especial e por isso que qualquer ataquezinho a esse lugar especial vem com uma retaliação de uma fúria gigantesca. Gente, um narcisista com raiva de você é um troço que você não quer na sua vida. Especialmente se é uma pessoa que tem, assim, um poder, como é que se diz assim, um poder institucional,
né? Alguém que está conectado com juízes, que tem muito, muito dinheiro, né? Que está conectado com política, é uma pessoa que você não quer no teu pé. Subjugação. Controlar ou ser controlado. E ele que é o segundo. Então, o esquema de subjugação que fala sobre essa questão de eu ter medo do outro. Esse esquema justamente aparece também no narcisista. Por isso que ele quer poder o tempo todo. Ele tem medo de não ter, porque se ele não tiver, ele está embaixo. E na cabeça do narcisista, ou você está embaixo, ou você está em cima. Não existe relacionamento tete a tete. Padrões rígidos. Não há tempo para espontaneidade. Ele deve sacrificar o prazer para fazer as coisas perfeitamente e de forma implacável. Né? O narcisista é uma pessoa que o padrão, os padrões rígidos são tão fortes que, assim, muitas vezes ele tem uma dificuldade muito grande de sair do seu, por exemplo, do seu local de trabalho. Então é uma pessoa que, se você quer encontrar, ela está no local de trabalho. Ou em algum outro lugar, mas trabalhando. Ela está sempre naquele papel. Era muito comum em homens, quando eles se aposentavam, especialmente pessoa que viveu lá 30, 40 anos numa empresa, lá e era o diretor, maior da empresa, eles adoeciam fora da empresa, eles não sabiam direito quem era. As esposas ficavam assim, querendo que o cara voltasse a fazer qualquer coisa, porque não suportavam mais o sujeito dentro de casa. E tem muito a ver com isso. Eu só sei ser quem eu sou se eu for este papel de poder, de glória, de ser suprassumo, top das galáxias de alguma coisa. Esquema de arrogo e grandiosidade, que aqui nesse livro está escrito como merecimento e grandiosidade. Esse é o esquema que representa a marca registrada do narcisista. Se sente especial quando é tratado de forma diferente dos demais seres humanos. As regras não se aplicam a eles. Tem sonhos grandiosos e um sentimento de alta importância suprema. E também é uma máscara para encobrir o sentimento de defectividade. E aqui um parênteses. Porque esse é o arrogo puro. E nós também... Este é o arrogo frágil. Este que serve de máscara para a defectividade. E nós temos também o arrogo puro. Né, da pessoa que foi educada que ela era superior. Tipo os faraós do passado, que já nasciam acreditando que eram filhos de Ra. Pois é, o narcisista tem muito disso. Então esse esquema de arrogo é o que a maior parte de nós, quando encontra no narcisista, sente que assim, ai meu Deus, pessoa insuportável, intragável. Porque é isso mesmo. A pessoa inspira e respira a sua própria grandiosidade. Ele é sol e lua ao mesmo tempo. Ele não precisa de mais ninguém, e ele é tudo, e ele é perfeito, e ele é maravilhoso. E meu Deus do céu, que sorte que você tem de estar aqui na minha presença. E como você tem tanta sorte, eu vou te deixar pagar o meu almoço. Tá me entendendo? E é bem assim. Eu tô te dando a oportunidade de me pagar alguma coisa. Você devia ficar feliz por isso estar acontecendo. Tá? Muito bem. Esquema de autocontrole insuficiente. Aqui entra aquela questão que eu falava da impulsividade. Então o narcisista, como ele se acha um ser tão supremo, para que diabos ele vai se controlar? Ele quer, ele vai lá e faz. Ponto. Ele não precisa ficar gastando tempo com esse troço, né, de ficar pensando se a conduta dele é apropriada ou não é. É dele, então é óbvio que é uma conduta apropriada. Ele não pensa nisso. Quando muito, ele vai pensar, sei lá, numa condição de ser pego ou não no que ele quer fazer. Mas fora isto, vamos embora. Tá? Busca por aprovação. Está em busca constante por reconhecimento de seu status e atenção alheia. Trata-se de uma hipercompensação pela solidão que sente e seu sentimento de defectividade. Então, a busca de aprovação social, ela tem dois tipos, tá? Tem a pessoa que quer ser gostada e que, portanto, espera pertencer ao grupo. E tem a pessoa que quer ser admirada, aplaudida. Ela não quer pertencer ao grupo, ela quer estar acima do grupo. O narcisista é esse segundo tipo, em geral. Tá? Por quê? Porque tem um aplauso. Meu Deus, você é maravilhoso, você é lindo, você é linda, você é tudo de bom. Então, o grupo está te aplaudindo, mas você está acima do grupo. Você não está dentro. É o ator no palco, está sendo aplaudido. A plateia está ali com ele, mas está ali para ele. Tá? Então, gente, esses são os esquemas do narcisista. Na continuidade, nós vamos começar a tentar entender, porque isso daqui é algo que vai se estender pelo livro inteiro, nós vamos tentar começar a entender como que esses esquemas vieram, como que eles se concatenam, como eles se organizam dentro do narcisista, gerando os comportamentos que ele tem, as falas que ele fala, os papéis que assume, as emoções que sentem e, especialmente, o tipo de relação que ele desenvolve com outras pessoas. Certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dos outros também, e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!